Meu nome é Eduardo Moretinho, sou diretor aqui do Sinusp. E hoje, antes da exibição do Medea, do Pasolini, antes a gente vai ter uma fala e depois nós teremos um debate, né, com a professora Adriane Duarte, que é professora titular de Língua e Literatura Grega, professora aqui da USP, da FEFELESH, tradutora de Aristófanes, dentre as obras que ela traduziu, As Aves, de 2000, pela Alcitec, e é também autora, né, de diversas publicações, dentre elas O Dono da Voz e A Voz do Dono, a Parábase na Comédia de Aristófanes, publicado em 2000, e também Cenas de Reconhecimento na Poesia Grega, publicado em 2012 pela editora Unicamp. Então, ela fará uma pequena fala antes, né, e depois nós teremos o debate, né, que ela, em linhas gerais, vai explicar. A Maria, depois, que é a estagiária aqui do Sinusp, que foi a responsável e teve a ideia, né, de selecionar e convidar essas pessoas, assim que terminar o filme, chama a professora Adriane para o debate. Então, gostaria de agradecer a sua presença, porque tudo isso é feito de modo colaborativo, né? E vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Boa noite. Eu é que agradeço o convite para participar dessa sessão. É a primeira vez que eu vou assistir o filme em tela grande, até então só tinha visto em DVD, né? E a minha fala agora vai ser brevíssima, é só um teaser mesmo para o debate mais tarde, né? Bom, como vocês viram, a minha especialidade é literatura, então eu não teria tanto para dizer a respeito do cinema do Pasolini, mas eu acho interessante pontuar que A Medea é um filme de 1969, como vocês sabem, né, vendo aqui no programa, e se insere dentro da produção do Pasolini numa fase considerada mítica, né, em que ele vai se debruçar sobre o mito e se apropriar do mito como uma forma de criticar a sociedade, né? Então, antes da Medea, em 67, ele filmou o Édipo Rei, e, depois da Medea, em 70, ele filmou As Notas para uma Oresteia na África. É um projeto que ficou inacabado. Mas vale lembrar que, já no começo da década, em 60, ele traduziu do grego a Orestia do Ésquilo, né? Então, ele já tinha esse interesse enraizado, né? E também vale dizer que, se ele parte das tragédias, tanto o Édipo, né, que é associado ao Sófocles, quanto a Medea, uma tragédia do Eurípides, quanto a Orestia, a única trilogia das tragédias gregas que chegaram para nós do Ésquilo, todas as peças emblemáticas da produção grega, ele não se restringe às peças. Ele nem se propõe a fazer uma adaptação dessas peças, né? Então, ele vai, em primeiro lugar, alargar o escopo dessas tragédias. No caso do Édipo, né, estabelecendo um diálogo muito profícuo com as teorias freudianas, e também incorporando muitos elementos da sua própria biografia, né, no que hoje a gente chamaria de autoficção. E, no caso da Medea, ele adota um olhar bastante antropológico, né? Prestem atenção aí nos cenários, foram filmados propositalmente fora da Europa, para se contrapor a essa ideia da Grécia como berço da civilização racional, né? Então, a leitura que ele faz é para se contrapor a isso. Ele vai filmar na Turquia, na Capadócia, na Síria, em Alepo, né? O mito da Medea é bastante conhecido, e aqui no próprio programa você já tem, basicamente, né, do que se trata. A tragédia de Eurípides gira em torno da vingança, né, dessa mulher não grega, né, que é abandonada pelo seu companheiro grego e vai se vingar. Mas, para o Pasolini, é importante dar o background, né,
que mulher é essa, de onde ela vem, né, de que lugar e que tipo de relacionamento ela tem com as forças anímicas do universo. Por isso, ele retrocede o seu enredo para tratar da Medeia na sua Cólquida natal, né? Que, se a gente for pensar, a fonte grega vai ser o poema épico Argonáutica, do Apolônio Rhodes. Mas isso, então, é só para pontuar esses aspectos, né? E depois a gente conversa mais no fim do filme. Tá bom? Obrigada. Falar sobre o filme, eu espero estabelecer uma conversa com vocês, e mais, a partir dessa conversa, a gente poder trocar impressões, né, sobre esse filme, que eu acho que também fala muito por si próprio, né? Como eu disse no preâmbulo, né, que eu fiz antes da gente assistir o filme, o Pasolini ele parte das tragédias gregas, mas ele tem um olhar que procura desafiar, não é, o que acredita que seja essa herança clássica, essa herança grega. Ele recusa essa herança e ele vai buscar, ou, por outro lado, ele vai buscar, não através do logos, da razão, mas através do mito, o mito num sentido profundo e originário, uma nova, buscar nesse mito uma nova identidade para uma sociedade que ele vê perdida, né? Então, a Medeia, mais do que o Édipo, eu acredito mais do que a Orestia, é um ponto de partida interessante para esse projeto, porque tem uma protagonista não grega, né? Então, a Medeia, ela, ao se unir a Jasão e trair as suas próprias origens e com ele partir para a Grécia, ela é despojada da sua identidade, há todo um processo de desencantamento, né? E somente no final, né, da narrativa é que ela vai se reconectar com essa origem. Mas quando isso acontece, na verdade, você já tem uma catástrofe dada. Então, a morte dos filhos, quando a gente vê dessa perspectiva, né, é também uma recusa, né, a esse mundo racional, esse mundo também, de certa forma, corrompido, né, para o qual ela migra, né? Então, isso eu acho que é interessante dentro desse projeto do Pasolini. Como eu disse, é usar o mito como uma forma crítica, né? Uma forma de criticar a sociedade, né? Um instrumento de crítica à sociedade. E, a partir daí, eu queria mais realmente ouvir vocês e conversar com vocês a respeito. Boa noite. Eu queria saber se, em relação ao texto original, certamente há mudanças, né? E eu queria saber quais esse processo de adaptação, que envolve outras questões, né? Como acho que os figurinos, a opção dele por fazer nesses espaços, e a escolha da Maria Callas também, né? Então, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e sobre a questão da adaptação em si. Certamente, eu acho que tudo funcionou maravilhosamente nesse filme, né? Esses figurinos, cada vez que eu revejo, parece que é a coisa mais acertada e maravilhosa, porque ele busca provocar um estranhamento, né? Então, não é a Grécia que você espera encontrar que está ali, nem mesmo quando ele está tratando de Corinto, embora ali haja uma mudança sensível. Tem uma cena que é muito emblemática, que é quando as filhas do rei Pélias, as gregas, despojam a Medeia das suas vestes tradicionais, rituais, e a vestem com um vestuário grego, que vai ser meio padrão ali para as mulheres, né? Então, tudo isso funciona muito bem junto, né? Como eu disse,
a Medeia é interessante porque ela permite pensar nesses dois mundos, o grego e o não grego, e essa já é uma questão para a peça do Eurípides, né, para a tragédia de Eurípides, ela é central na tragédia. Por que Medeia ela não é esposa legítima de Jasão? Porque ela é estrangeira, né? Então, pelas leis gregas, um cidadão, e ele se faz cidadão de Corinto, casando com a princesa real, ele não poderia ter uma descendência legítima de uma mulher estrangeira, né? Então, toda essa questão de ser estrangeiro, não grego, é muito importante na peça grega original. Uma coisa interessante dentro dessa visão, né? Eu estava com uma coisa para dizer no começo e eu me perdi, mas voltando para a questão, né? O texto, como eu disse, o Pasolini, na verdade, ele vai amplificar, vai ampliar, ele não vai se restringir à tragédia do Eurípides, né? Ele vai resgatar o passado. Ele vai resgatar o passado da Medeia, e, para isso, a fonte grega não é a tragédia, é um poema épico do período helenístico, que é as Argonáuticas do Apolônio Ródio. As Argonáuticas vão narrar essa expedição do Jasão em busca do velo de ouro na Cólquida, e, para as Argonáuticas, a presença dos deuses, né, nas Argonáuticas, a presença dos deuses é bastante significativa. Medeia se apaixona por Jasão por um plano, né, das deusas Hera, né, e Atena, e com auxílio de Afrodite, né. Então, Jasão, ele, na antiguidade, ele é considerado um herói. Cada herói tem uma característica. Se Aquiles é um herói da força, se Odisseu é um herói da astúcia, Jasão, ele não tem nenhuma dessas duas características bem pronunciadas, né? Ele vai ser um herói sedutor, né? Ele consegue, né, capturar o velo de ouro porque ele conta com a ajuda de Medeia, que, por esse conluio das deusas, se apaixona por ele, né? E eu acho que isso fica bem caracterizado nesse Jasão aí que o Pasolini apresenta, inclusive com vários trejeitos do ator, né? Agora, quando você chega na parte de Corinto, de certa forma, o Pasolini dialoga muito de perto com a tragédia de Eurípides, né? A sequência dos acontecimentos tem alguns elementos que ele suprime, notadamente a presença do rei de Atenas, Egeu, que vai oferecer o exílio para Medeia, que é um elemento importante na tragédia, porque só com esse exílio ela se sente segura para cumprir o seu plano, né, de vingar-se de Jasão, porque a questão toda também na tragédia grega é que Medeia ela se vinga não por uma questão de ciúmes, né, mas por uma questão de honra, né? Medeia ela é um personagem composto à maneira dos heróis, que não aceita ver a sua honra, né, posta, não aceita ser humilhada, não aceita se ver desonrada, a sua timé, que é a palavra grega para honra, ser aviltada. E, portanto, ela vai deixar isso claro, né, nesse embate com Jasão, né? Então, é exatamente por isso que ela não mata Jasão fica vivo, porque o pior castigo para ele é perder a sua descendência, os filhos que ele tem com ela, e se ver incapacitado de ter outros filhos com a morte da princesa, né, da sua noiva. Essa parte então do exílio ela fica suprimida
ali, bem como aqui a gente tem esse fim a presença dos deuses, o lado mais do divino, né? Na tragédia você não tem, na verdade, a presença de deuses, eles são evocados, né? Mas eles não se fazem presentes em cena, a não ser no final, quando Medeia surge naquele artifício da tragédia grega, que é o Deus ex machina, elevada sobre o palco num guindaste, que simula o carro do Sol. O Sol, que é o seu avô, a quem ela suplica e que lhe socorre no final. É aí que a gente percebe que Medeia tem uma natureza divina, mais do que uma natureza humana dentro da tragédia, o que também complica bem o quadro, né? Porque você tem o estrangeiro e o grego, você tem também o humano e o divino, você tem o homem e a mulher, porque é uma tragédia que também que as questões de gênero são bastante discutidas também. Quanto a Calas, eu acho que foi assim um acerto enorme. Você poderia dizer que ela não teria a idade para fazer a Medeia, mas ela tem aqueles olhos que não envelhecem jamais, né? Só com os olhos ela consegue comunicar toda a energia que a personagem tem, né? Então, eu acho que é um grande acerto ter escolhido a Medeia, a Calas. Justamente sobre essa questão do gênero na Grécia Antiga, porque o Díder é muito conhecido por essas personagens muito marcantes dele, que não necessariamente vêm de um extrato social mais abastado, assim. E, quando eu li a peça, eu percebi que, em vários momentos dela, tem uma espécie... Não sei se seja uma denúncia, mas tem essa questão do gênero muito forte, assim. Tem uns versos em que a Medeia fala que a natureza faz as mulheres incapazes de boas ações. Então, as mulheres são as melhores autoras, tipo, de maldades, assim. E eu achei isso muito impactante quando eu li. Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão de gênero na peça, assim, no filme. Bom, na peça, isso é muito mais marcado do que no filme, embora acho que isso também esteja presente no filme. Tem uma sessão muito conhecida da tragédia, que é um monólogo que Medeia faz para o coro, que é um coro de mulheres de Corinto, e que se solidariza muito com Medeia, até o momento em que ela resolve executar o plano de matar os filhos, né? Até então, elas são bastante solidárias e elas, de fato, censuram a postura do Jazão. Mas, nessa primeira conversa, é preciso entender que a Medeia, na tragédia, ela também é uma figura bastante articulada do ponto de vista da retórica. Então, uma coisa que eu acho que é lamentável de como o filme chegou no Brasil é esse aposto, A Feiticeira do Amor, né? Só no Brasil o filme tem esse nome. Em nenhum outro lugar ele é apenas Medeia, né? Então, enfatiza-se esse lado da feiticeira, né? E, de fato, na primeira conversa que o rei Creonte tem com ela, ele teme a sua sabedoria em lidar com as ervas, com esses elementos, né, de magia, né? Mas ela não se restringe a isso, né? Ela é extremamente hábil com a palavra. Ela é uma figura que domina a retórica, que é um elemento da cultura grega por excelência e da polis ateniense por excelência, né? Então, nesse primeiro contato que ela tem com o coro, ela vai tentar cooptar a benevolência do coro feminino, dizendo: nós, mulheres, veja como nós sofremos, veja a nossa condição, não é? Ela diz: eu preferia 1000 vezes lutar na guerra do que parir uma única vez. É um verso famosíssimo da peça, em que ela coloca em pé de igualdade, né, os papéis tradicionais do homem e da mulher na sociedade. A mulher vai dar novos cidadãos para a cidade, renovar os cidadãos da cidade. Mas esse ato de dar à luz, ele envolve tanto o risco quanto dos homens que vão à guerra para proteger a cidade. E outra coisa que ela diz nessa passagem
é que as mulheres estão condenadas a vida toda a olhar uma única alma, enquanto que os homens têm liberdade para ter outros relacionamentos. Claro, se dirigindo diretamente, né, a situação do Jazão, criticando diretamente, né, a postura do Jazão. A tragédia ela lida muito com essa questão de gêneros, né, porque, apesar da Medéia estar apontando as diferenças entre os gêneros, ela se comporta como se ela fosse um homem, porque ela tem uma habilidade retórica e ela manipula o tempo todo, manipula o Creonte quando ela pede um dia a mais e convence ele a dar esse dia, manipula o Jazão, né, quando ela convence ele a levar as crianças com os presentes, né, para a noiva, manipula o Egeu, que não aparece aqui no filme, para ele conceder o exílio em Atenas, sabendo que o interesse dele é ter uma descendência que ele não tem. Então, ela promete que vai atuar em prol desse desejo dele. Então, ela se mostra, na verdade, né, ela luta com as armas, não dos bárbaros, né, mas com as armas dos próprios gregos. Né? E é por isso que é interessante, porque essa discussão de gênero, né, ela ultrapassa o que são os papéis tradicionais de homens e mulheres na sociedade. Né? Agora, no filme, né, eu acho que a gente vê essa mesma manipulação, né? Ela acontece da mesma maneira. Mas o elemento retórico, eu acho que o Pasolini ele recusa a retórica. Está dentro de um outro, desse pacote todo da Grécia racional que ele recusa. É muito interessante porque, no começo dos anos 50, um helenista irlandês, baseado em Oxford, que chama Dodds, publicou um livro que chama-se Os Gregos e o Irracional. E esse livro teve um impacto muito grande, porque, até então, você se pensava sempre na Grécia como esse lugar, né, da razão, da civilização, e essa herança valorizada. E o Dodds começa a mostrar, não, né, você tem uma corrente irracional muito forte na cultura grega, né, e ela tem que ser devidamente reconhecida e valorizada na contemporaneidade. Os gregos reconheciam, mas a contemporaneidade rejeitou. Né? Eu acho que o Pasolini é muito fruto também dessa mudança de perspectiva de como se pode olhar para a Grécia. Né? Agora, tem um elemento interessante aí, que é o centauro. Né? Eu não vou te dizer qual é a função do centauro. Né? Posso falar que o centauro é um ser, né, bastante complexo, né, dentro do sistema, né, mítico grego. Ele é híbrido por natureza, meio homem, meio animal, meio cavalo, e o seu caráter reflete essa composição, né, porque, ao mesmo tempo que ele é selvagem, né, e capaz, então, de agressões às normas, né, ele também é capaz de reflexão. Um centauro em especial, o Quiron, que é este que aparece no filme, ele está associado à formação dos grandes heróis. Aquiles foi educado por Quiron, Jazão por Quiron, outros heróis por Quiron. Né? E o Quiron parece... ele aparece em diversos momentos para o Jazão, desde quando ele é muito criança até adulto, e ali ele vai, eu diria, mais do que antecipando o que vai acontecer, ele vai propondo reflexões. Né? Ele vai propondo reflexões. Né? E não só para o Jazão. Né? Eu acho que essa conversa é com o espectador. Né? Com o espectador. Então, essa ambiguidade da natureza do centauro, eu acho que ela aparece também, né, nesse centauro. Ele começa dizendo, né, tudo é natureza, tudo é sagrado. Né?
não há nada aqui, né, que seja construído, né? E ele mais ou menos antevê esse choque de civilizações que vai ser o encontro do Jasão com a Medeia, né? Bom, eu acho que não tem uma resposta clara sobre o centauro, né? Mas é um pouco, né, esse papel provocador de lançar, né, questões, né, para o espectador, né? Da letra também, eu lembro do meu professor de clássicos discutindo sobre as leituras feministas que Medeia tem atualmente, e em relação ao texto original também, que são possíveis, mas que o texto original é extremamente conservador e que, tipo, Medeia não é uma mulher, ela é um monstro não grego. O que você acha dessa posição em relação ao filme? Então, eu acho que o texto original ele vai além disso. Eu não tenho essa mesma percepção. Né? Eu acho o seguinte, se a gente pensa no momento de produção e de exibição da tragédia, é uma discussão que eu sempre faço com os alunos. Quem um ateniense médio, considerando, para mim, por exemplo, só homens iam ao teatro, mas mesmo que se imaginem que algumas mulheres fossem ao teatro, quem que o ateniense consideraria o herói dessa tragédia, né? Supondo que a tragédia deve evocar os sentimentos de piedade e terror, né? Certamente, né, os homens se compadeceriam de Jasão, que, ao final da tragédia, né, se vê sem noiva, sem filhos, sem reino, não é? Enquanto que a Medeia está lá no carro do sol, empoderada, partindo para Atenas. Claro que ela sofre, tem um sofrimento que é bem expresso no texto, né? Não é matar os filhos, não é? É muito mais complexo, moralmente falando, do que a gente poderia imaginar. Aliás, o matricídio, né, vários estudiosos apontam ter sido uma inovação do Eurípides com relação ao mito tradicional. Até então, a gente tem registro do mito da Medeia, por exemplo, no Hesíodo. Os filhos eram mortos pelos cidadãos de Corinto para vingar a morte do rei e da rainha. E na tragédia é um pouco assim, né? Ela expressa sua dúvida numa outra parte conhecidíssima da tragédia, que é um monólogo em que ela hesita, né? Mato meus filhos ou fujo com eles, né? E tem toda uma questão, né, que vai além da pura vingança contra Jasão, né? É que, se ela não matasse esses filhos, provavelmente eles seriam mortos por outras mãos, né? Então, que as mãos que o matam. O filme, a cena da morte dos filhos no filme é belíssima. Ela está ninando os filhos e tal. Por outro lado, ela fica quase isenta do terror e da violência que existe na peça. Na peça, ela não é representada. Se passa dentro do palácio, né? Mas o coro que está diante dos espectadores, né, em cena, o coro diz: quietas, estamos ouvindo barulho, são as crianças que gritam lá dentro, o que ela está fazendo, né? Então, tudo que você vai acompanhando através desse sentimento de horror do coro. É muito mais violento. Mas é uma decisão difícil e Medeia sofre. No filme tem um momento em que ela diz no final, né? Não é só você que... Ele fala, você não sofre, né? Ela sofre também pela morte dos filhos, né? Então, eu não acho que ela seja, a despeito dessa consideração que eu fiz no início, que o público ateniense provavelmente se identificaria com Jasão, né? Um segredo para o sucesso de uma tragédia grega é que não há vilões, né? Nas tragédias não há vilões, porque é muito fácil e muito empobrecedor, né, você simplesmente recusar um personagem, né? A beleza da tragédia é que praticamente todo mundo tem razão, né?
todo mundo tem razão, você tem um embate de visões e perspectivas diferentes, né, que tornam o enredo complexo, né? Então, no caso do Pasolini, eu acho que ele é mais pró-Medea, né? Eu acho difícil, inclusive, a gente simpatizar com esse Jazão, inclusive, no momento do final, né, do sofrimento máximo, né, porque eu acho que o personagem não ganhou a mesma atenção, né, do diretor no roteiro e tudo mais do que ganhou a Medea. E isso tem a ver com essa escolha dele pelo mito e não pelo logos, né, por esse universo, né, originário e não pela polis, né.